Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A corrida eleitoral de 2022 já começou. Alguns pré-candidatos à presidência já se movimentam para garantir um espaço nessa disputa. O PSDB, que esperava garantir o candidato no último domingo, teve de adiar a decisão após uma falha no aplicativo usado para que os filiados pudessem participar da votação das prévias do partido. Foi um domingo bastante confuso para os tucanos. As principais lideranças, políticos importantes do PSDB tiveram dificuldades para votar nas prévias que escolhem qual será o candidato do partido para as eleições de 2022, eleições presidenciais. De qualquer forma, foi um domingo bastante tumultuado, várias questões, vários pontos. O Centro de Convenções Ulisses Guimarães, local onde o PSDB escolheu para realizar as prévias físicas aqui em Brasília, recebeu vários integrantes do PSDB, muita gente indo para lá, voltando, reuniões, enfim, foi um domingo bastante tumultuado que terminou com a paralisação da votação. Outro ponto importante, segundo Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, os votos já computados valerão para a votação para a definição do candidato do PSDB para a presidência da República nas eleições de 2022. A indefinição tucana pode influenciar as eleições de outros partidos para a campanha do ano que vem. O PSDB vai escolher entre o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. O nome do partido terá o desafio de tentar se firmar como uma alternativa para o que tem sido chamado de terceira via e que já conta com outros pré-candidatos em busca de apoio para um possível enfrentamento com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula em 2022. Um deles, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sérgio Moro, que anunciou recentemente filiação ao Podemos. E ele terá um desafio de estender suas bandeiras de campanha para além do combate à corrupção. Para isso, ele convidou o economista Afonso Celso Pastore para assessorá-lo na elaboração de propostas econômicas para o país. O que está acontecendo é uma tentativa de construir uma terceira via que seja viável. Você tem várias pessoas construindo muros e colocando tijolo. Você tem gente do PSDB, como é o caso do Leite, como é o caso do Dória. Você tem gente do Podemos, como é o caso do Moro. Você tem o Mandetta, você tem o Luiz Felipe Dávila. Você tem uma série de pessoas que têm em comum muito mais visões sobre o Brasil do futuro do que divergências. É muito natural que essas forças se unam para, no fundo, criar uma alternativa aos extremos. Assim como as campanhas políticas, os partidos também têm buscado novos caminhos para a campanha do ano que vem. DEM e PSL anunciaram uma fusão. Juntos criaram o União Brasil. A nova legenda ainda precisa do aval do Tribunal Superior Eleitoral para ser oficializada. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é cogitado como o candidato à presidência pelo partido. Em entrevista à CNN, ele falou sobre os caminhos que o União Brasil deve seguir nas próximas eleições. Agora, ele vai ser um partido que, por enquanto, ele está num processo de fusão. A gente deu entrada na Justiça Eleitoral, isso deve estar homologado lá por fevereiro, talvez março. E essa movimentação esse ano de pessoas que estão filiadas a partido A ou B, ela vai ser muito intensa no mês de março. É o mês da janela, então vai acabar sendo ao mesmo tempo uma janela para todos os parlamentares, aqueles que vão acompanhar o presidente devem se filiar junto ao partido onde ele vai se filiar, isso é natural, as pessoas que colocam a sua vida política em função de uma terceira pessoa, assim, aqueles como acreditam muito no Lula vão se filiar naqueles partidos e depois os outros vão se acomodar. Agora, por enquanto, esse partido tem que fazer uma discussão interna, a União tem que partir para uma discussão interna para poder decidir o seu caminho. Isso ainda não está maduro dentro do partido, isso ainda existem correntes, existem discussões que vão levar o mês de dezembro, vão levar o mês de janeiro, até que isso esteja
pronto para ser verbalizado qual o caminho desse partido em relação à eleição presidencial. Um outro nome que pode se apresentar como candidato é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que recentemente anunciou saída do DEM para se filiar ao PSD. O presidente do Senado anunciou que decidiu se filiar ao PSD, que é o partido comandado por Gilberto Kassab. Inclusive, ele acabou de fazer uma publicação nas redes sociais. A gente vai mostrar aqui para vocês. Comunico que, nesta data, tomei a decisão de me filiar ao PSD, a convite de seu presidente, Gilberto Kassab. Agradeço aos filiados, colegas e amigos do Democratas de Minas Gerais e de todo o país o período de convivência partidária saudável e respeitosa. Aí ele continua. Meus agradecimentos especiais ao presidente ACM Neto pela atenção a mim, sempre dispensada, e manifesto meus votos de sucesso ao recém-criado União Brasil, na pessoa de seu presidente, deputado Luciano Bivar. A expectativa é de que entre as opções da chamada terceira via esteja também o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Terceiro mais votado nas eleições de 2018, ele falou à CNN na semana passada sobre esse cenário de polarização que se desenha para a campanha do ano que vem. No Brasil, especialmente, é um retrato de um momento. E a vida não é retrato, a vida é filme. Então haverá várias fotografias que vão ser alteradas aí com o longo do tempo. Se você olhar 4, 5 meses atrás, quem estava no lugar aí era o Luciano Huck, já não está mais, o Moro entra, sai, enfim. E a gente precisa ter muita paciência e entender e pedir a Deus que ilumine a nossa palavra, que o que está em disputa não é um jogo de Chico contra Manel ou Maria. O Brasil está vivendo a pior crise do ponto de vista social e econômico, a soma de desemprego aberto, de pessoas que desistiram de procurar emprego, com pessoas que estão se virando, pagando 60, 70 horas semanais para ganhar menos de R$2.000 na mais selvagem informalidade, com a violência que já aproxima de 60 mil homicídios em apenas 12 meses. Por onde você olhar, a fuga de capitais no Brasil, uma das maiores inflações do planeta Terra, uma estagnação econômica já apalavrada para o ano que vem, a inflação de volta de forma pesada no custo de vida popular, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação que influencia as passagens de aéreas. Enfim, é uma tragédia. E nós não podemos deixar que essas eleições sejam um jogo. Na primeira parte desse episódio, vamos trazer para você o que está acontecendo em Brasília. Então, nada melhor do que conversar com ele. Nosso analista de política aqui da CNN, Gustavo Uribe, que sabe tudo de bastidor, está sempre antenado. Uribe, muito bom falar com você de novo. Bem-vindo. Tudo bem, Carol? É um prazer falar com vocês sempre. Uribe, que final de semana agitado em Brasil, não só em Brasília, porque tivemos as prévias do PSDB. Conta pra gente, porque há uma grande expectativa com relação a essa definição do candidato da legenda, mas o que a gente viu nesse final de semana foi uma disputa interna muito evidente dentro do PSDB. É isso que a gente pode concluir dessa votação? As prévias do partido acabaram expondo uma fragilidade muito maior do que se imaginava? Carol, o ex-vice-governador de São Paulo, Alberto Goldman, costumava defender o seguinte, que as prévias elas são muito interessantes do ponto de vista democrático do partido, mas elas podem criar feridas que não cicatrizam para a disputa eleitoral. E o que a gente viu foram algumas mostras do que esperar do PSDB nas eleições de 2022. 2 pontos principais. O primeiro deles, o partido está dividido e é um racha que dificilmente será superado para a eleição de 2022. Você tem risco de debandadas de ambos os lados caso o candidato não seja escolhido, seja João Dória, seja Eduardo Leite. Então, o partido chega fragilizado, isso foi demonstrado publicamente. Isso dificulta que o partido chegue como o nome da terceira via, que consiga atrair apoios dentro desse centro democrático. Um outro ponto é a bolsonarização do PSDB. Ou seja, você teve, por exemplo, o discurso da deputada federal Mara Rocha, em que ela disse que apoiava Eduardo Leite, mas que sairia do PSDB e apoiaria o nome do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Você tem uma ala que está muito mais radical à direita, uma ala mais afinada ao bolsonarismo. Então são 2 fatores que expuseram o PSDB e que o partido, após a definição do candidato, terá de recolher os cacos para tentar harmonizá-lo e tentar chegar às eleições de 2022 unido e sem tendências a favor de Jair Bolsonaro. Qual é o grau de dificuldade dessa missão, Uribe, pelo que você está acompanhando aí em Brasília em termos de conversas políticas?
Olha, pelo debate até agora, Carol, muito difícil. Nós tivemos um racha, inclusive, em relação a um aplicativo de votação. Algo muito pequeno, mas que criou uma disputa entre os dois pré-candidatos. Agora você tem uma questão das datas para a realização das prévias, para a continuação das prévias. Então o partido está muito dividido e isso pode ter implicações também para outras candidaturas. O exemplo é Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo. Caso João Dória seja o vencedor da disputa das prévias, Geraldo Alckmin pode deixar, na verdade, o PSDB. E há uma possibilidade dele se filiar ao PSB e ser o candidato a vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são prévias que acabaram dividindo o PSDB, que podem gerar debandadas e que podem, inclusive, fortalecer um candidato de oposição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso Geraldo Alckmin feche esse acordo com o PSB. Outro tópico que trouxemos há pouco, Uribe, foi a União Brasil. Essa fusão do DEM com o PSL, que ainda precisa do aval do Tribunal Superior Eleitoral. Alguma chance dessa fusão não sair, Uribe? E mais, União Brasil pode ter um candidato de terceira via agora, em 2022? A tendência de não sair é muito pequena, Carol, porque é uma fusão, não precisa do recolhimento de assinaturas, como é o caso do Aliança Brasil, aquele partido que criar e acabou não tendo força para recolhimento de assinaturas. Deve sair a autorização final no ano que vem. É uma força relevante, terá a maior bancada do Congresso Nacional, e independentemente de quem seja eleito presidente, decisões e apoios congressuais terão de passar necessariamente por esse novo partido. O candidato do partido é Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. Há uma possibilidade de que Mandetta seja candidato a vice de alguma candidatura do centro. É isso que querem, pelo menos, Sérgio Moro, que é o pré-candidato à presidência pelo Podemos, e Ciro Gomes, do PDT. Existe uma conversa dos dois partidos para que a União Brasil faça parte da chapa deles. A gente vai ter que esperar, Carol, na verdade, as vésperas da eleição, lá para abril, maio, para ver como estarão as pesquisas eleitorais. Há uma perspectiva de todos os partidos que você tenha uma espécie de peneiragem, ou seja, que esses 15 nomes não saiam candidatos, que você tenha 3 ou 4 nomes na terceira via. 2 são dados como certos: Sérgio Moro e Ciro Gomes, que são aqueles que estão mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. O restante é um mistério ainda. Ciro Gomes, vamos falar então um pouco mais dele, Uribe. Houve ali uma ameaça na votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados por parte de Ciro Gomes. Ele chegou a ameaçar não ser mais o pré-candidato à presidência pelo PDT, devido à posição do partido naquela oportunidade, naquela votação em primeiro turno. Esse desentendimento ficou para trás? O que passou, passou? O que passou, passou e pelo menos aparentemente está já contornado. Por quê? Porque só apenas na segunda votação da PEC dos precatórios, 5 deputados federais do PDT votaram a favor da proposta. Mas esses 5 deputados federais devem deixar a sigla. Então aqueles que continuarão no partido votaram contra a PEC dos precatórios na segunda votação. Ciro Gomes, inclusive, numa entrevista à CNN Brasil, ele acabou dizendo que sim, que retomou a sua campanha à presidência da República. Agora, a direção do PDT tem discutido com quem se aliar para as eleições de 2022. O União Brasil é um exemplo. Há uma conversa de Mandetta, inclusive do Ciro Gomes, e até mesmo, viu, Carol, uma conversa de Ciro Gomes com a Rede. É um sonho de consumo dentro do PDT que a vice de Ciro Gomes seja Marina Silva. Isso porque a candidata, foi candidata durante 3 eleições à presidência da República, ela não tem demonstrado disposição de sair novamente candidata à sucessão presidencial em 2022. E ela tem um discurso ambiental que é um discurso importante no cenário atual internacional. Então, essas negociações têm ocorrido para a possibilidade de uma parceria com a Rede. É claro que para o PDT, União Brasil teria um impacto maior, porque é um partido grande, que daria bastante tempo de TV, daria capilarização em palanques estaduais. Mas, caso não seja possível, o PDT avalia, sim, um cargo de vice-presidente para Marina Silva. O que esperar de janela partidária, hein, Uribe, para a gente encerrar essa conversa, para já introduzir os nossos próximos tópicos aqui no Item Mais? Muitas mudanças? Carol, teremos muitas. Primeiro que a fusão abre uma nova janela partidária do União Brasil. Você tem a possibilidade, então, daqueles parlamentares que estão no PSL, que são bolsonaristas, mudarem de partido. Isso porque a grande parte deles, cerca de 20,
devem ir com o presidente Jair Bolsonaro para o PL, partido que ele deve fechar o acordo ainda nesta semana, de quando ele deve se filiar. E nós temos também tendências de trocas de outros partidos. Do PSDB, por exemplo, há a possibilidade daquele grupo mais bolsonarista deixar o partido e também ir com o presidente Jair Bolsonaro. E você também tem movimentações na esquerda, a possibilidade de mais adesões ao PSB ou também ao PT. Então, vai haver uma movimentação muito grande. A gente lembra que a janela partidária ocorre no União Brasil por causa da fusão, mas aí ela é aberta para todos os partidos lá para março, abril. Então, deve haver, sim, uma movimentação grande que deve fortalecer algumas siglas, como União Brasil e o PL. Gustavo Uribe, muita movimentação, muita mudança e, claro, a gente sempre vai contar com a tua ajuda, com o teu olhar. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Carol, sempre à disposição. Enquanto novos nomes surgem dentro da disputa eleitoral, outros já conhecidos esperam manter um lugar de protagonismo, como é o caso do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. O Partido Liberal já havia expressado interesse em receber Bolsonaro como candidato da sigla em 2022. Embora avançadas, as negociações entre o presidente e a legenda ainda dependem dos dois lados se acertarem sobre pendências para a campanha do ano que vem. Tem muita coisa a conversar com o Valdemar da Costa Neto ainda, porque afinal de contas não é a minha bandeira que vai ficar isolada no partido dele. Nós queremos um projeto de Brasil e o discurso não é apenas o meu, é do presidente do partido também. Nós estamos perfeitamente alinhados. Por várias questões, como acabou de ter uma resposta agora, a gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB. Bolsonaro falou, não, ótimo, vou pro PL, 99% fechado então que eu vou pro PL. Tem um problema só, eu não quero apoiar candidato do Dória em São Paulo, que vem a ser Rodrigo Garcia. Bolsonaro até chegou a ponderar, dizendo-lhe, olha, Rodrigo Garcia não é Dória, mas não, no fim das contas ele cancelou a filiação ao PL. Pelo menos 10, 20 deputados devem sair do PSL para o PL quando o Bolsonaro for para o partido de Valdemar da Costa Neto. Mas ele não vai só ganhar. O PL colocou na planilha 5 deputados. 5 deputados avisaram que Bolsonaro entra por uma porta e eles saem pela outra. 2 desses deputados, por exemplo, são do PL da Bahia. E lá na Bahia o PT tem muita força. Eles disseram, olha, para mim é impossível fazer campanha com um santinho que tem ali o rosto do presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado da disputa eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem evitado confirmar oficialmente candidatura às eleições de 2022. Mas aliados dele já sinalizam, inclusive, negociações para um possível vice na chapa. E o nome que mais provocou reações nas últimas semanas foi o do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB. Que o ex-presidente Lula publicou. Vamos dar uma olhada nos twitters aí. Ele disse, abre aspas, tem uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin e fui presidente enquanto ele era governador. Não há nada que aconteceu entre nós que possa ser reconciliado. O petista ainda completou. Política é como futebol. Você dá uma canelada no cara, ele cai chorando de dor, mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam, vão tomar uma cerveja e discutir o próximo jogo. Política é assim. Nas divergências, todo mundo joga bruto porque quer ganhar. Por fim, ele disse também, eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas tenho um profundo respeito por ele. Mas eu não estou discutindo vice ainda porque eu não discuti minha candidatura. Quando eu decidir, aí sim eu vou sair a campo para procurar alguém para ser vice. Dizem que Alckmin deve aguardar a definição de quem vai vencer as prévias do PSDB, se João Dória ou Eduardo Leite. Arthur Virgílio também é candidato, mas corre num pelotão bem menor do que esses dois que estão ali disputando o favoritismo nas prévias. Alckmin deve aguardar o resultado das prévias para só então definir para onde vai. O fato é que o ex-governador ainda não bateu o martelo. O Kassab está trabalhando muito para fechar com ele no PSD, quer fazer essa, como que eu chamei aqui numa ironia, de santíssima trindade da política, Pacheco, com Datena e Alckmin aqui em São Paulo, mas Alckmin vai aguardar o resultado das prévias. Segue, portanto, o trabalho. No PSD, muita empolgação. Acham que Datena
e Alckmin no mesmo palanque, dividindo ali tempo de televisão, é uma chapa fortíssima e tem apelo para puxar o ex-governador. Na segunda parte desse episódio, vamos detalhar todo o nosso sistema político eleitoral e, claro, traçar projeções. Para isso, contamos com a ajuda do professor Maurício Fronzalia. Ele é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas. Professor Maurício, muito obrigada por nos atender e bem-vindo ao Item Mais. Olá, Carol. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Professor, nesse episódio conversamos há pouco com o Gustavo Uribe e ele falava para a gente sobre a fragmentação exposta do PSDB. Ao mesmo tempo, há pouco falávamos sobre o PL, que tenta articular a ida de Jair Bolsonaro para a legenda para disputar as eleições em 2022. A primeira pergunta que eu lhe faço, professor, é se nesse momento, a menos de um ano das eleições, a gente consegue medir a força de um partido. Podemos dizer quem é o partido forte, quem é o partido fraco? Assim, a gente pode usar algumas métricas, né, para ver a força de um partido. O número de prefeitos, o número de deputados, e mais do que isso, talvez seja mais importante que isso, é o número de lideranças nacionais, né, de nomes que são conhecidos pelo eleitorado. E muitas vezes a gente vai ter nomes que são até maiores que o próprio partido. O Jair Bolsonaro, até por ter mudado várias vezes de partido, então ele mobiliza o eleitorado e ele vai querer se aliar a um partido que lhe garanta acesso a vários palanques, né, em 2022. O Lula também tem um eleitorado que é maior que o próprio eleitorado do Partido dos Trabalhadores. E ele também está buscando outras alianças para ampliar o seu leque de apoio. Agora, nós passamos por um momento político no Brasil onde a gente não tem grandes partidos eu digo naquele sentido como foi o PMDB nos anos 80, nos anos 90, como foi o PFL e depois o Democratas em algum momento, como foi o próprio PT. Esses partidos chegaram a ter 20% do Congresso, né? Eles chegaram a ter quase 100 deputados. Então, hoje não tem um partido que tenha essa força, essa envergadura. Não é só por ter um número maior de deputados, é porque você consegue fazer alianças de uma maneira mais fácil. Com uma série de partidos médios, digamos assim, sem grandes potências partidárias, esse movimento é realmente mais fragmentado. E é muito difícil se obter uma coalizão para se ter um governo mais estável. Professor, o senhor citou o caso do presidente Jair Bolsonaro e fala quando políticos são até maiores que os partidos. A gente lembra, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro eleito pelo PSL, até então um partido nanico, e que se tornou a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. Hoje acompanhamos conversas do presidente Jair Bolsonaro com o PL. Lembrando que ele já vinha sinalizando também articulações com PP, com republicanos. Eu lhe pergunto, qual que é o interesse de um partido em ter um nome como o do presidente Jair Bolsonaro em 2022? Olha, ele é o presidente da República e, então, ele tem um capital político forte, né? Mesmo que no nosso período de redemocratização, né, na nova república a partir do final dos anos 1980, o presidente Jair Bolsonaro seja aquele que tem menos apoio dos presidentes eleitos, né, nesse mesmo momento de mandato, se comparados até a Dilma no primeiro mandato, Lula, o próprio Fernando Henrique, ele é o presidente da República, ele é dono do orçamento, digamos assim, ele tem a máquina pública para distribuir favores, para distribuir verbas, para implementar decisões políticas, então é um capital político ainda que seduz muitos partidos, né? E principalmente alguns partidos que nunca estiveram no topo da hierarquia partidária brasileira, digamos assim. O próprio PL, ele sempre foi um partido médio, muitas vezes um partido pequeno, que nunca teve um número tão expressivo de deputados federais. O mesmo se pode dizer do Republicanos. Então, para esses partidos, ter o presidente Jair Bolsonaro, assim, é uma garantia de capital político para agora. E a gente pensar no cenário de 2022, um dos cenários possíveis ainda é a polarização do presidente com o Lula, então ter o presidente no seu partido é uma aposta que pode dar certo para o segundo mandato, né? E daí o partido vai ganhar mais espaço no governo. E daí quando eu falo ganhar mais espaço,
é ganhar mais ministérios, é ganhar mais cargos, é ter acesso a movimentar mais verbas, que vai fazer aumentar o seu eleitorado. Professor, o que chama a atenção nessas discussões com relação à filiação de políticos a determinadas legendas é que muitas vezes não há uma discussão de ideias, de propostas políticas. Em que medida isso expõe uma falha da dinâmica do nosso sistema político partidário? Não é essencialmente uma falha do nosso sistema político partidário. A gente poderia ter esse mesmo sistema político ainda fragmentado, mas com um debate público mais rico. O que eu vejo, e é uma situação que não acontece só no Brasil, não é um fenômeno que nos é exclusivo, é de polarização das pautas políticas. E quando eu falo polarização, eu estou falando aí de assuntos que são tratados na esfera pública de forma muito passional. E o que é tratado de forma passional dificilmente tem alguma profundidade. Né? Ele mexe mais com as paixões, com as emoções das pessoas. E parte da arena pública hoje é composta das redes sociais. E as redes sociais, elas não é que elas não facilitam o diálogo, né? Elas são até um instrumento que poderia facilitar o diálogo, mas por essa existência de bolhas e por esse viés que as pessoas vão tendo ao participar das redes sociais, de só conversar com aqueles que têm ideias próximas, você não cria pontes de diálogo e você não cria também essas discussões sobre os grandes assuntos, né? Você não tem mais essas discussões públicas em um nível que nós já tivemos alguns anos atrás. No final do século XX, no começo do século XXI, onde a gente discutia mais qual que seria o papel do Brasil no mundo, qual a nossa forma de inserção, né, que tipo de país a gente quer para o futuro, o que a gente quer da nossa educação, o que a gente quer da nossa cultura. Então, essa polarização, ela de alguma forma, posso dizer assim, ela contamina, né? Ela contamina todo o debate e ela rebaixa o debate para um nível muito passional, que daí alguns analistas costumam até comparar as discussões políticas como discussões de futebol, como se fosse o Fla-Flu. O que tem de errado em discutir o Fla-Flu é que as discussões elas são passionais. E uma discussão passional ela não abre espaço para o diálogo, né? E a política, ela é feita de compromissos que são feitos entre os atores. Ela não é só conflito, a política é também cooperação. Mesmo que os arranjos políticos, eles sempre são provisórios, eles sempre são frágeis, eles sempre precisam estar em constante manutenção, digamos assim, em constante atualização. Mas a polarização, ela tem impedido que esse diálogo aconteça. Tem impedido que esse diálogo aconteça, mas pensando que a eleição acontece daqui a alguns meses, a gente pode pensar numa discussão menos passional, podemos pensar que não vai ter Fla-Flu e que sim há espaço para falarmos, por exemplo, da tão falada terceira via? Olha, a eleição no próximo ano, ela ainda vai ser marcada por essa questão emocional, até porque os dois principais candidatos, eles se alimentam disso. Um se alimenta da oposição ao outro, né? Essa contraposição do Lula e do presidente Jair Bolsonaro. E se nós pensarmos em uma terceira via, o que seria uma terceira via? Uma terceira via seria aquela parte do eleitorado que não gostaria nem de ter um outro governo Lula, nem de ter a continuidade do Jair Bolsonaro. Então seria uma negação dos dois. Agora, você negando esses dois caminhos, você precisa de um nome. É necessário assim, que essa terceira via, para que ela se viabilize, um nome que consiga unir interesses que vão desde da direita democrática até o centro-esquerda. E é muito difícil encontrar um nome que vai expressar essa parcela da população que não votaria nem no Lula e nem no Bolsonaro. Porque esse grupo da terceira via, ele está fragmentado. De um lado você tem o Sérgio Moro, ele ainda não fez o lançamento oficial da sua candidatura, mas ele se coloca como um nome que pode até tirar votos do presidente Jair Bolsonaro, né, com seu discurso de combate à corrupção. Você tem o Ciro Gomes, que tem um capital político, ao mesmo tempo que ele não cresce, mas ele também não decresce, ele está lá nos seus 10%, juiz Sérgio Moro, candidato a presidente. Nas intenções de voto, ele também flutua ali, quase chegando aos 2 dígitos. E você tem outros nomes também. Então, a terceira via, na verdade, ela faz referência a um campo do eleitorado que é muito fragmentado, que você vai ter candidatos ali com 4, 5, 6, 8% das intenções de voto.
A gente teve isso na última eleição, tinha vários candidatos assim, e no final das contas, no próprio primeiro turno, né, nos últimos dias do primeiro turno, vários candidatos que ali poderiam ser colocados como terceira via ou como centro, eles se desidrataram. É só a gente lembrar da Marina Silva, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tiveram uma votação muito, muito baixa. Professor, é tema que com certeza voltaremos a falar aqui no Item Mais e esperamos contar com a sua ajuda novamente. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço, professor. 2022 está aí e nós seguimos por aqui, trazendo o que tem mais para falarmos sobre eleições. Vai ser foco aqui das nossas conversas, com certeza. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.